Boa noite, que a graça de Jesus, que a presença transformadora do Espírito Santo de Deus esteja aí com você, agora, onde você está e como você está, que essa presença seja intensificada para transformar a sua vida, a minha vida, para acolher vocês nesse momento, nesse dia. Eu quero orar por mim, orar por você, para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Senhor, muito obrigado, porque já fomos lembrados de tantas coisas incríveis, profundas a seu respeito, através de canções. Te adoramos com canções, elogiamos a quem o Senhor é. E nessa hora, diante da Tua palavra, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração reverentes, submissos. Nós ansiamos pela manifestação gloriosa do Teu poder em nós e entre nós. Eu oro por cada amigo, amiga, nas suas casas, para que a Tua presença ali possa gerar boas reflexões, profundas reflexões, transformações em mim, em nós. Eu oro assim, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero começar a reflexão de hoje convidando para a nossa reflexão um sociólogo chamado Nicholas Christakis. Ele é considerado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo desse nosso tempo. E num ensaio acerca de comportamento social na pandemia e após pandemias, ele escreve assim. Eu quero apresentar para você duas colocações que esse sociólogo faz. Uma acerca das pessoas, do comportamento das pessoas na pandemia e depois quando a pandemia passa. Então, olhe comigo o que ele diz. Na pandemia, abre aspas, em períodos de pandemia, as pessoas tipicamente se voltam mais para a religião, poupam dinheiro, são tomadas pela aversão ao risco, têm menos interações sociais e ficam mais em casa, fecha aspas. Essa leitura que esse sociólogo faz acerca de como as pessoas se comportam na pandemia chama a nossa atenção, chama a minha atenção, e de fato pode ser comprovada. Os números têm mostrado que nesse tempo de pandemia, desde o ano passado, há um aumento de interesse, de pesquisas feitas nas plataformas digitais acerca de espiritualidade, de religiosidade, da existência de Deus, do que acontece quando nós morremos, ou seja, a vida após a morte, enfim. Na pandemia, nós temos esse retrato comportamental, de acordo com esse sociólogo Nicholas Christakis. Mas ele também faz um apontamento acerca do pós-pandemia, quando a pandemia passar. Leia comigo. Abre aspas. A religiosidade vai diminuir. Haverá uma tolerância maior ao risco e as pessoas gastarão o que não puderam gastar. Depois da pandemia, pode vir uma época de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Se você olhar para o que aconteceu nos últimos 2000 anos, quando as pandemias acabam, há uma festa. É provável que vejamos algo parecido no século 21. Na pandemia, um retrato social comportamental. Depois da pandemia, um outro retrato social, um outro retrato comportamental. Vai passar. Sem dúvida, essa é uma das expressões mais utilizadas nos últimos meses. A questão é, o que está por detrás desse nosso grito, desse nosso anseio? Vai passar. Nós estamos ainda vivendo num tempo de pandemia. Num tempo onde você está aí sentado, sentada,
na frente de uma tela, num domingo, final de tarde, assistindo um cara falar sobre Deus. O que bate com essa análise feita de que é isso que as pessoas fazem na pandemia? Mas você quer que passe logo, eu quero que passe logo. Para quê? Qual é a minha esperança quando eu grito, vai passar? Qual é a sua esperança quando você grita, vai passar? O que você espera para depois da pandemia? Para o lado de lá, desse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. E aí, de acordo com essa análise sociológica, depois da pandemia, quando ela passar, você bem provavelmente não estará aí, num domingo à tarde. Você não estará aí mais consciente da imprevisibilidade da vida, buscando a Deus. Ao contrário, de acordo com a leitura feita por esse sociólogo, você estará buscando, alimentando, adorando a um outro Deus, o seu próprio ego, você mesmo. O meu próprio ego, eu mesmo. De acordo com essa análise sociológica, depois da pandemia, todo mundo vai esquecer Deus. Todo mundo vai, ou as pessoas irão festejar, fazer uma festa. As pessoas irão ou irão mergulhar numa dimensão de vida que quer extravasar, que quer encontrar prazer nas colocações dele, uma época de libertinagem sexual e gastança desenfreada, consumismo. Isso é chocante para mim. E eu acho que isso precisa ser chocante para você, e essa precisa ser a nossa reflexão aqui. Porque se a leitura que esse sociólogo faz acerca do que acontece quando uma pandemia passa, de fato se concretizar na sua vida, eu preciso ser bastante claro com você para afirmar que será trágico o que vai acontecer. Porque sinaliza que a sua esperança, ela está desalinhada. Se você espera passar esse tempo para que você mergulhe a sua vida numa dimensão de busca desenfreada pelo prazer, seja ele em qual formato se coloca na sua história, na sua vida, daquilo que você gosta, então eu preciso dizer que você vai se afundar numa tragédia, numa vida disfuncional. Depois da pandemia, pode vir uma época de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Sabe o que isso aponta? Isso aponta por uma esperança desalinhada, uma esperança disfuncional, uma esperança frágil, fútil. Por isso, em dias como estes, que estamos colocados diante da imprevisibilidade da vida, porque é isso que nós estamos percebendo nesse contexto no qual nós estamos inseridos hoje, dias difíceis, dias pandêmicos, podem ser dias de alinhamento de esperança. Eu quero conversar sobre isso com você. Esse dia que eu e você corriqueiramente gritamos, vai passar, esses dias que nós queremos que passe logo, podem ser dias de alinhamento de esperança. Para mim, alinhamento de esperança para você, para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem. Eu quero ler com vocês, hoje mais uma vez, um trechinho da carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Romanos. Eu quero ler 5 versículos do capítulo 5 de Romanos, quando Paulo, o apóstolo, ele escreve assim, acompanhe comigo, Romanos 5, de 1 a 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Também
Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Versículo 5, e eu leio até aqui. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. De acordo com a sabedoria bíblica, então, devemos nos alegrar ao enfrentarmos dificuldades e provações. Devemos nos alegrar. Por quê? Porque no fim, no desfecho desses dias de dificuldades e provações, nós teremos um encontro. E o nosso encontro será com um tipo de esperança que, usando as palavras de Paulo, não nos decepciona. Uma esperança que não nos decepciona. Eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre isso, essa expressão. O que seria uma esperança que não nos decepciona? Nós queremos que passe esse tempo. Nós não vemos a hora desse tempo, desse momento passar. Mas, para encontrar o quê? Do lado de lá da pandemia, do lado de lá desse momento. Nós precisamos pensar sobre isso, porque corremos um risco de ansiarmos para que esse tempo passe, esperando do lado de lá uma esperança ou esperanças que nos decepcionará. Existem tipos de esperanças que podem decepcionar você do lado de lá desses dias tão difíceis. Por isso, não faça desse vai passar o seu grito de esperança indiscriminado, sem uma reflexão agora sobre o que você espera do lado de lá. Quais são as suas esperanças? A Bíblia nos apresenta essa realidade magnífica de termos consciência do futuro. Sim, consciência do futuro, sem perdermos o processo de mudanças que Deus quer efetuar em nós no presente. Esse é um movimento constante do Evangelho em mim e em você. A esperança do futuro. Mas um processo de mudanças que Deus efetua em nós no presente, sempre no presente. Jesus já disse que deveríamos olhar, focar a nossa vida no presente. Basta cada dia, o momento. Viva inteiramente o momento. Jesus nos coloca diante dessa vida que interage com o futuro, mas que não perde o presente. E essa é a reflexão de hoje, porque na onda do vai passar, eu e você podemos estar nos inserindo no perigo de negligenciarmos ações de Deus que estão acontecendo agora, na minha vida e na sua vida, no presente, nesse momento. Aí sabe o que vai acontecer? Vai passar, e você vai correr o risco de se tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica, hedonista, que busca o prazer desenfreado a todo custo, uma pessoa que continua sem esperanças seguras, sem uma base sólida, um chão firme, para você continuar vivendo a sua vida. E como aponta ou apontou o sociólogo da nossa introdução, muitas pessoas, a história mostra, que ao final de um tempo difícil como o que nós estamos atravessando, há uma festa nessa dimensão de vamos agora extravasar, ficamos tanto tempo sofrendo, agora vamos extravasar, agora vamos focar a nossa vida no prazer, em conquistar algo. Aliás, do que é a vida, senão o prazer a todo custo? Mas de acordo com esse texto bíblico, eu quero trazer duas aplicações, eu quero ser muito específico, muito objetivo para a minha vida e para a sua vida.
uma aplicação que aponta para o futuro, porque sim, a Bíblia, a espiritualidade cristã, o Evangelho, nos projeta para o futuro, nos faz olhar para o amanhã. A vida do Evangelho não é uma vida focada apenas nessa dimensão instantânea, a todo custo, rápida, ágil. Não! Se você estudar com honestidade, com calma, a peregrinação espiritual daqueles que são alcançados pelo Evangelho, você vai ver que nós falamos de tempo, nós falamos de estrada, nós falamos de futuro, nós falamos de amanhã. Então por isso eu quero trazer, de acordo com esse texto, uma aplicação que diz respeito ao seu futuro, ao meu futuro, mas também uma aplicação que se insere ou nos insere integralmente no presente. Primeiro, sobre o futuro. Sobre o futuro, anote isso. Em paz com Deus, olhe para o futuro, olhe para o lado de lá dessa pandemia, olhe para o amanhã como um participante de uma glória maior. Eu vou repetir, sobre o futuro. Em paz com Deus, olhe para o futuro como participante de uma glória maior. O apóstolo Paulo vai escrever assim no versículo 1 e 2: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Preste atenção, de forma muito transparente. Se você quer que esse momento passe, para você poder voltar a festejar, a saciar os seus desejos, os seus prazeres, se essa é a sua esperança, então eu sinto lhe informar que a sua esperança está limitada demais, que a sua esperança é frágil demais, e inclusive fútil demais. Uma esperança que não vai responder aos anseios da integralidade de quem você é. Uma esperança que vai logo passar. Aliás, uma esperança que corre riscos constantes. Se você insere o seu olhar para o futuro nessa dimensão de esperança, apenas para que você, ganhe dinheiro, faça negócios, viaje, se essa é o resumo, ou se este é o resumo da sua esperança, você está colocando a sua esperança numa dimensão extremamente efêmera, frágil, passageira. Você vai continuar vazio, vazia, você vai continuar sem sentido algum. E veja bem, essas coisas não são ruins. Eu tenho os meus anseios. E ansiar é ser humano. Quando o ser humano para de ansiar por desfrutar, por aproveitar, então ele morreu. Mesmo que seja emocionalmente, mas ele está sem vida. E não há pecado algum em você querer desfrutar de coisas boas. Eu não vejo a hora de poder ir para a praia livre, não vejo a hora de poder ir ao cinema livre, de viajar livremente, e você também. Isso tudo é bom, isso tudo precisa ser o nosso anseio, sim, mas nenhuma dessas coisas podem ser o ápice da nossa esperança, da nossa expectativa pelo amanhã, porque a vida continuará imprevisível. E só existe uma forma de, inseridos numa vida imprevisível, eu e você encontrarmos uma esperança sólida, segura, a esperança da glória de Deus. Isso que Paulo, o apóstolo, escreve
temos a esperança de participar da glória de Deus. Da glória de Deus. Diante de uma vida imprevisível, meu amigo e minha amiga, nós precisamos de salvação. Nós não precisamos que o ciclo dessa pandemia passe para que depois de algum tempo nos deparemos com outra coisa que fará com que a vida grite que ela é imprevisível. Eu e você não fomos criados para isso. Esse não é o plano de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Deus não quer que você viva essa vida, essa não é a vida criada por Deus. Por isso, expanda aquilo que você chama de esperança. E o Evangelho é essa expansão da nossa esperança, porque ele nos tira dessa dimensão de um anseio futuro, unicamente, exclusivamente voltado para o meu prazer, por algo relacionado a essa vida, a esse tempo, no qual o tempo vai passar, de novo nos depararemos com imprevisibilidade, as coisas acontecem. A Bíblia vai dizer, Tiago vai escrever, que a vida é como um sopro, essa vida é como uma neblina, ela aparece de manhã, de tarde ela já não existe mais. Então, como ficar colocando a sua expectativa futura em algo frágil? Quando Jesus nos traz de volta para essa dimensão de experimentarmos, de usufruirmos de uma glória maior. Não queira que a sua esperança para o depois da pandemia volte-se para a sua glória. Deus está te colocando diante da oportunidade de uma vez, de forma nítida, de forma concreta, se deparar com a imprevisibilidade da vida, mas de a partir de agora olhar para o futuro, não mais como um futuro da sua glória, mas como um futuro da glória de Deus. A esperança da glória. Precisamos de salvação. A sua vida, a minha vida precisa de redenção, não de um ciclo que sempre passa por altos e baixos, e quando está baixo, ficamos reclusos, quando está alto, vamos então esbanjar e sentir prazer. Isso não é esperança, isso é fragilidade, isso é futilidade, isso não é salvação. A salvação para a sua existência não pode ser mais uma compra, não pode ser mais uma aquisição, não pode ser mais uma viagem, não pode ser mais uma festa, não pode ser mais um negócio. Por quê? Porque a compra logo fica velha, a viagem acaba, a festa, as luzes se apagam, o negócio vive de altos e baixos. Então, por que continuar insistindo em colocar no futuro essas coisas como o ápice da nossa esperança? Não foi para isso que Cristo te libertou e me libertou. Nós estamos em paz com Deus. Como é bom poder olhar para o futuro e ter a convicção de que lá no futuro eu tenho paz com Deus pela minha fé em Jesus, e por ter paz com Deus pela redenção que há em Jesus, eu recebo a esperança de participar de uma glória maior, de uma glória maior. Sabe, quando nós estamos perto da morte, envoltos a uma atmosfera de morte, como nós estamos, a gente começa a fazer reflexões que não são feitas quando estamos em festa. Aliás, a sabedoria bíblica diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Há mais sabedoria no luto do que na festa. E é verdade. E é verdade. Talvez você tenha passado aí na sua família, ou alguém muito próximo, sobre o vale da morte. Eu experimentei isso nesses dias, perdi pessoas queridas, próximas, parentes próximos de primeiro grau. E quando a gente está diante da morte, a gente começa a fazer reflexões. E uma das reflexões que eu fiz nesse tempo, e que eu quero trazer para você é: a vida é frágil. Somos como um sopro.
E a nossa esperança não pode ser nós mesmos. Quando você olha para o futuro, que a sua esperança não seja você mesmo, você mesma, mas que a sua esperança no futuro seja: eu tenho paz com Deus e eu vou experimentar de uma glória maior, a glória de Deus. Porque o Evangelho é sobre um Deus que venceu a morte, como nós cantamos. Um Deus que se inseriu na nossa cronologia, nessa era, nesse tempo, que tomou das mãos do maligno a chave da vida e da morte, e que agora, pela ressurreição do Cristo, inaugura uma nova era, um novo tempo, que será plenamente concluída quando Ele voltar, quando Cristo voltar. Essa é a participação maior na glória de Deus. Cristo voltará, então nós inauguraremos com Ele um tempo eterno, sem fim, ausente de imprevisibilidade, ausente de mal. A palavra no Apocalipse vai dizer que nesse dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais caos, não haverá mais morte, porque essa antiga era que nós estamos inseridos hoje passará. Isso sim é uma esperança segura, isso sim é esperar por uma glória maior. Então olhe para o futuro assim, em paz com Deus e participante de uma glória maior. Mas e sobre o presente? E sobre o agora? Sobre o agora, permaneça inserido, inserida, com perseverança, nesse processo de formação de um caráter aprovado. Como eu e você devemos viver no presente, nesse momento, permaneçamos inseridos, com perseverança, nesse processo de formação de um caráter aprovado. Paulo vai escrever, a partir do versículo 3, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Existem transformações que só acontecem em dias nublados. Existem transformações no meu caráter e no seu caráter que só acontecem em dias nublados. E é sobre esse processo que Paulo vai dizer: nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Alegria aqui nesse texto não é um estado de euforia, não é um estado de euforia, de gargalhada, de sorriso, mas é uma consciência de um processo de formação para o nosso bem. Essa é a alegria que Paulo está dizendo que nós devemos ter ao enfrentarmos dificuldades e provações. Não um estado de euforia, mas essa consciência de que está acontecendo um processo de formação no meu caráter e no seu caráter, que é para o nosso bem. Que bem é esse, o que Paulo chama aqui de caráter aprovado, que também poderia ser traduzido como um caráter maduro. Em outras palavras, alguém que compreende o ser humano a partir de Jesus. A partir de Jesus. Existe uma ordem bem significativa aqui. Paulo vai dizer sobre tribulações, dias difíceis, dias pandêmicos, tribulações, dias cansativos, dias que parecem não ter fim, a noite escura da nossa alma, tribulações. Ao lado da tribulação ou das tribulações, Paulo vai dizer: persevere. Perseverança é uma paciência tardia. Perseverança é quando
Você achou que não dá mais. Então agora suas forças acabaram. Agora vai pela perseverança. E ao lado da perseverança, que é essa paciência tardia, Paulo vai colocar um caráter aprovado, uma experiência, uma maturidade. E ao lado do caráter aprovado, Paulo vai dizer que então você experimenta de uma esperança que não te decepcionará. E é muito interessante porque em tempos sombrios, ao passarmos por esse processo, de fato se torna muito lógico esse trilho, esse caminho, uma vez que diante das tribulações, perseverando, eu começo a olhar para as tribulações e começo a ver que a vida a partir das tribulações, ela é um caos. E que essa vida não pode, a conta não fecha, ela não pode ser a vida que Deus fez. Por isso Paulo vai dizer, à medida em que você persevera nesses dias, lembrando, persevera nesse olhar futuro para uma glória maior, persevera nessa dimensão de paz com Deus, ou seja, persevera nesse ambiente do Evangelho, nesse ambiente do reino de Deus, inserido em dias de tribulações, mas você persevera na vida em Deus, então o seu caráter ele é transformado. E uma vez transformando o seu caráter, a partir dos olhos de Jesus, então não tem como, você vai começar a olhar para frente, e você não vai ver na frente você mesmo, mas você vai ver na frente um mundo, um novo tempo, reconstruído por Deus, uma esperança segura. Mas existe um outro caminho, ou uma outra possibilidade de caminho, que começa com as tribulações. Esses dias que nós estamos vivendo, dias de tribulações, mas que, diferentemente do proposto pelas Escrituras, por vezes passa pela desistência, ao invés da perseverança, a desistência, ou seja, a impaciência. Tem gente que diz, eu não aguento mais, então agora eu começo a abrir mão dos valores, dos princípios, da fé em Deus, porque os dias de tribulação estão maiores do que eu imaginei que seriam, então agora, ao invés de perseverar, eu vou chutar tudo. Então, quer saber, eu não quero mais ver, me inserir nesse negócio de encontro online, de nada, eu não quero mais me relacionar com Deus, não, eu estou atribulado, então eu desisto, impaciência. O resultado da impaciência, diferente de um caráter aprovado, é um caráter amargurado. E um caráter amargurado, inevitavelmente, quando passar, te levará para uma vida disfuncional, de esperanças disfuncionais. Tem gente que vai sair dessa pandemia ainda mais egoísta, ainda mais individualista, ainda mais egocentrado, ainda mais hedonista, ainda mais mesquinho, maltratando, machucando, usando ainda mais as pessoas. Mas o Evangelho, a sabedoria bíblica nos insere neste outro caminho, que começa com as mesmas tribulações. Os dias estão difíceis para vocês, estão difíceis para mim. Mas a Bíblia está dizendo, permaneçam alegres, conscientes de que está acontecendo algo no seu caráter. Não desista, persevere. Persevere em quê? Persevere em manter a sua vida no trilho do Evangelho, no ambiente do reino de Deus, porque perseverando, o seu caráter será transformado nesse tempo, e a sua esperança será uma esperança segura. Ou seja, a vida será uma vida a partir de esperanças seguras. O caminho que Deus quer que trilhemos é o caminho da lucidez, é o caminho da percepção clara desse momento das nossas vidas, é o caminho, gente querida, da nítida percepção da fragilidade dessa vida.
porque tendo a nítida percepção da fragilidade, da imprevisibilidade dessa vida, nós não temos outro caminho a seguir senão o do clamor por uma esperança segura, por uma esperança definitiva, por uma esperança que seja eterna. Mas o segundo caminho, o caminho da desistência, da amargura, das esperanças disfuncionais, é esse caminho da negação dos fatos, o caminho da visão turva, que nos conduzirá para o caos, nos conduzirá para a tragédia, para a infelicidade. Paulo vai escrever no capítulo 8 de Romanos, um dos textos mais, eu diria, mal interpretados. Romanos 8, versículo 28 e 29. É um texto muito conhecido, 2 versículos conhecidos que diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. A pergunta é: qual é o propósito de Deus em te chamar, em me chamar, em nos alcançar? Versículo 29 nos responde isso. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deixa eu explicar rapidamente esse texto. Esse texto que virou adesivo de caminhão, tatuagem, estampa de camisa. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não está dizendo Deus faz todas as coisas boas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. O texto está dizendo Deus faz todas as coisas cooperarem. O tempo está difícil, os dias estão difíceis, dias de tribulações. Deus, em seu amor e graça, faz até mesmo os dias mais escuros, mais sombrios, cooperarem para a formação do meu caráter e do seu caráter. O propósito dele em me salvar e te salvar, que é nos tornar semelhantes à imagem do seu Filho. Tem coisa que está acontecendo na sua vida que só poderia estar acontecendo agora. Deus quer trabalhar coisas na sua vida, no seu caráter, que só poderiam estar acontecendo agora. Eu não estou dizendo que o coronavírus, que essa pandemia foi algo enviado por Deus. Eu não sou adepto dessa teologia, eu não acredito nisso. A palavra de Deus diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Deus é luz, não há nele trevas. Eu não acredito que Deus, para chamar a atenção da humanidade, precisa enviar um vírus. Não. Deus, para chamar a atenção da humanidade, enviou Jesus. É isso que Romanos 1 vai dizer. Mas eu acredito que na soberania, na beleza, na graça, no amor de Deus, em dias mais sombrios, Ele faz com que esses dias sirvam o que Ele está fazendo em mim e em você. Esses dias cooperam para a formação do meu caráter, do seu caráter, a imagem de Jesus. Ser amor vai passar, a história não acaba com um vírus, vai passar, mas quando passar, preste atenção nisso, sabe o que eu quero? A minha oração ao longo de toda essa semana, para você que está ouvindo agora, quando passar, eu quero me encontrar com você do outro lado dessa pandemia, do outro lado desse momento, e perceber que a sua esperança mudou. Essa é a minha oração. É te encontrar do lado de lá e perceber que a sua esperança mudou. E perceber que agora, do lado de lá, ou seja, no futuro, você vive à espera de uma glória maior, que é a glória de Deus. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração para quando tudo isso passar na sua vida. É perceber que a sua esperança mudou, é perceber que os seus dias não são movidos por aquilo que você pode conquistar, ganhar, ter prazer, mas é perceber que os seus dias em paz com Deus, porque você foi justificado pela fé em Jesus, são dias ancorados numa esperança maior.
é perceber que você vive no presente, olhando para o futuro, cheia de expectativas por uma glória maior, a glória de Deus. Mas ser amor, enquanto o tempo não passa, enquanto não passa esses dias, eu oro para que você não perca 1 centímetro daquilo que Deus está fazendo no seu caráter. E eu oro para que você persevere, para que você, em nome de Jesus, não seja tomado pela impaciência das suas emoções, mas para que você persevere, entendendo e se alegre que Deus está fazendo algo no seu caráter, para que quando passar, você poderá olhar para trás, olhar para si mesmo e perceber: uau, eu estou mais parecido com Jesus, eu sou mais a imagem e semelhança do Filho primogênito, primeiro de muitos, eu sou alguém que me pareço mais com Jesus. Ele fez todas as coisas cooperarem, inclusive os dias maus, inclusive os dias difíceis, para o meu bem. Essa é a minha oração por você. Quanto ao futuro, em paz com Deus, olhe para o futuro e se veja lá no futuro como um participante de uma glória maior. Que essa seja a sua esperança do futuro, mas que agora, inserido no presente, você esteja perseverando nesse processo de formação de um caráter aprovado, o caráter de Jesus. 2 práticas, reflexões para a gente terminar. Primeiro, onde hoje você está depositando a sua esperança? Por que você quer que esse momento passe? Onde você está depositando a sua esperança? Quando você clama por vai passar, por que você quer que passe? O que você espera encontrar do lado de lá? Quais são as suas motivações? Quais são as suas esperanças? Onde você está depositando a sua esperança? É tempo de alinhamento de esperança. Segundo, quais são as áreas da sua vida que estão sendo trabalhadas por Deus nesse momento? Quais são as áreas do seu caráter que estão sendo trabalhadas por Deus nesse momento? Nesse momento. Reflita sobre isso e que a sua oração diante dessa reflexão seja: Deus, eu vou perseverar com alegria, leve o tempo que levar, eu vou perseverar, porque o que eu quero é que o meu caráter seja transformado e que a minha esperança seja alinhada, para que ao olhar para frente eu projete uma glória maior, não a minha, mas a do Senhor, e de viver uma eternidade inserido nessa glória. Que essa seja a sua resposta a esse Deus que tanto te ama, te sustenta, te guarda, e que por Jesus e em Jesus já estabeleceu paz com você e comigo. Que seja um tempo de alinhamento de esperança para a minha vida, para a sua vida, até que Cristo volte. Amém. Essa é a minha oração por você.